galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Mantelicast. Eu sou o Dr. Domingos Mantelli, aqui ao lado da minha digníssima esposa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Érica Mantelli aqui. Que gratidão ter vocês nessa noite, nesse Mantelicast que tá muito especial. Aqui é um lugar que a gente vai falar sobre saúde da mulher, saúde da família, sobre relacionamento, sobre gestão, empreendedorismo, qualidade de vida, sobre espiritualidade, enfim. É a nossa casa e a sua casa, um ambiente onde a gente vai trazer muito conteúdo e eu tenho certeza que com cada episódio você aí do outro lado vai aprender muito com a gente também. Sejam todos muito bem-vindos. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, sempre um convidado novo, um episódio novo, sempre trazendo assuntos relevantes para vocês. Então, aproveita para seguir, para compartilhar. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, deixa aqui nos comentários também. Nos acompanhe nas redes sociais. Estamos no YouTube, @Mantelicast, também o @Mantelicast Cortes. Estamos também no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, ou seja, você encontra a gente em todas as plataformas. Entre e fique à vontade. E hoje a convidada é mais do que especial, né, amor? É a mais especial. É a mais especial de todas. Eu tenho a honra de chamar pra vocês e hoje realmente já adianto que eu sei que eu vou me emocionar em muitos momentos, porque é uma convidada que muitos de vocês conhecem e muitos de vocês torceram por ela. E hoje a gente veio aqui compartilhar algo pessoal nosso, mas que eu tenho certeza que pode ajudar a você a passar pelo problema que está passando agora. Com vocês, minha querida mamãe! Uma salva de palmas! Seja bem-vinda, sogrita! Bem-vinda, maravilhosa! Essa mulher que é minha inspiração, né? Minha grande inspiração de vida. E que bom, mãe, ter você aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que estou feliz de estar aqui com vocês. Ai, hoje é um episódio diferente, né? Ainda mais sendo a mãe dessa doutora tão linda e sogra desse genro maravilhoso. E véspera de aniversário dela, hein, gente? Então, a gente está gravando aqui dia 14 de julho, daqui 2 dias é aniversário dela, então a gente está num momento muito especial para escolher esse episódio. E uma das coisas que a gente quis escolher nessa data e por que a gente não gravou antes, bom, muitos de vocês acompanharam, né, o que aconteceu com a minha mãe esse ano. Ela teve uma internação prolongada, onde muitas coisas aconteceram, que foi devido a uma complicação do herpes zoster. Então a gente vem aqui, acho que é um episódio importante a gente falar um pouco para as pessoas, né, do que informativo. Que é, como informativo, mas mais do que vivenciar um processo de uma doença, de uma cura, a gente entendeu como que às vezes, né, a nossa fé, ela vai ser ali o maior remédio. Né? Às vezes a gente procura tantos tratamentos, tantas outras coisas, mas o quanto, nesse caso que a gente passou na nossa família, o quanto ter fé, acreditar em Deus e ter um Deus que cuida da gente fez a diferença. Isso mostra o quanto é importante a medicina e a fé andar de mãos dadas, né? Sim. Um não vive sem o outro, não tem jeito, a gente precisa. É super importante o médico ter essa consciência das limitações terrenas que nós temos, né? E o quanto o homem lá de cima é que manda em tudo, né? Ele é que coordena o que vai ou não acontecer. E para quem não sabe, né, a Edna teve uma crise de herpes zoster e acabou tendo uma complicação desses zoster, que foi ali a alteração neurológica causada. A neuropatia, a neuralgia causada pelo zoster, que é como se ele desencapasse os nervos, né? Então, você imagina que os nervos ele tem uma bainha de mielina que recobrem eles para levar ali todos os estímulos nervosos. E o zoster ele foi lá e tirou essa capa. Então, é como se fosse um fio desencapado. E aquilo gerava dores em ondas de choque horrendas. Dores de nível 9 e 10, numa escala de 0 a 10. Então, uma coisa muito, muito, muito severa. E aí a gente vivenciou todo um processo relacionado a isso, né? Ô mãe, quantos anos você vai fazer? 7,2. 7,2. Graças a Deus. E na infância, mãe, você teve alguma doença? Teve varicela? Teve catapora? Ou teve alguma coisa? Eu tive sarampo e catapora. Sarampo e catapora. E aí, ao longo da vida, minha mãe é uma pessoa saudável. Tem alguns probleminhas, parte pulmonar, né, mãe? Mas controlado, mas tudo né? bem, tô ótima. Tá ótima, graças a Deus. E como que começou pra você o herpes? Foi no dia 25 de janeiro. Eu comecei no final da tarde com umas dores no abdômen e nas costas, que eu pensei que tivesse sido porque eu tinha feito limpeza, arrumado os armários, tudo. Eu falei, bom, foi isso, abaixa, levanta, a minha idade já não ajuda, né? Então, achei, é por isso.
Então, eu fiquei com muitas dores. Quando foi 2 dias depois, eu não aguentava mais, eu fui no pronto-socorro. E eles me medicaram realmente com uma dor muscular. Porque na época não tinha nenhuma lesão ainda, né? Nem no Não, abdômen, Não tinha tinha as lesão lesões nenhuma. visíveis, né? Então, é aí que começa muitas vezes pra gente entender, né? Porque óbvio que quando chega um paciente mais idoso, falou, eu fiz esforço físico e tal, a primeira hipótese diagnóstica realmente é pensar dor muscular. que é uma dor muscular, uma dor nas costas. Eu comecei com essa dor numa quarta-feira e as erupções começaram no domingo à noite. E aí começou como? Ficou vermelhinho? Era uma bolinha, como uma bolinha de água, assim, com uma queimadura, mas uma só. Depois foi aumentando. Quando foi na segunda-feira, estava bastante já. Daí eu retornei ao médico, daí ele realmente falou, é herpes zoster, me deu o medicamento certo e comecei a tomar os medicamentos, mas a dor não passava. Começou aquela dor muito forte no abdômen. E aonde eu fui para o hospital e fiquei internada. E elas só doíam ou coçavam também no início? Como é que era? A dor, para ser sincera, não doía a lesão. Doía interno. Não era na pele, fora, Ou né? seja, não era uma dor na pele, Não. na região da lesão. Você Já era no sentia nervo, mais era a parte interna. Ou seja, foi um herpes bem mais agressivo. E você estava no período, tinha passado por algum problema pulmonar ou alguma outra patologia antes do zoster? Porque a gente sabe que o zoster ele pode se manifestar geralmente após uma outra doença. Que a imunidade está mais baixa, o organismo está mais sensível. O ano passado eu tive vários problemas de saúde relacionado ao pulmão. Fiquei internada, creio que 2 vezes, né? Por pneumonia. Sim. Isso acho que a última vez foi em outubro. Né? Eu estava ainda me recuperando quando aconteceu tudo isso. Né? Então, justamente isso, a imunidade já estava prejudicada, o que favorece também o aparecimento das crises de zoster, né? Sim. E aí, o lado bom de muitas coisas, o que ela passou, ela não lembra, então isso é muito bom. Mas o que a gente vivenciou enquanto família foi algo que realmente, assim, foi assustador até, porque a gente sabe, infelizmente, zoster não é uma doença que é tão divulgada por campanhas, porque existe uma vacina que previne essa manifestação nesse nível de gravidade, mas ela é muito pouco divulgada. Até porque só tem na rede particular é cara. E ela é cara. Mas depois de tudo que a gente passou, né, e a gente viu o quanto é importante falar sobre isso, e as pessoas que puderem ter acesso e conversar com o médico. A minha mãe, como o médico dela estava mais focado nessa parte pulmonar, na época de indicar a vacina, acho que ele estava mais preocupado, né, em tratar primeiro o pulmão dela e indicaria a vacina depois. Só que foi bem nesse meio em que ela não conseguiu tomar a vacina a tempo do herpes e acabou, infelizmente, tendo essa manifestação que foi tão mais grave. Lembrando que as vacinas são indicadas a partir dos 50 anos, Sim, né? a partir de 50 anos, mas tem gente que pode tomar antes também. Se tiver indicação, ou se já tem algum outro tipo de doença associada, pode procurar e se vacinar. E é importante justamente pra gente evitar essa manifestação grave da maneira que foi. Então, minha mãe, eu lembro que ela começou com essa dor e aí foi feito o tratamento, que é o uso do antiviral, e usava a pomada, mas não estava resolvendo. Chegou a fazer alguns procedimentos. O Dr. Hamilton Macedo foi um grande querido que te acolheu também, te atendeu, e a gente tentou fazer de tudo do ponto de vista para tentar controlar essa replicação viral. Só que as dores dela chegaram num nível, assim, fora, né, muito rápido, né? Muito rápido. E ela precisou ser internada. E aí, quando ela foi internada, nem morfina tirava a dor. Não, morfina foi dos mais leves que ela tomou, porque foi utilizado tudo que vocês possam imaginar de analgésicos, os mais potentes, né? Opioides, tudo para tentar aliviar as dores, e ela urrava de dor. E eu tenho vídeos porque eu mostrava para os médicos, porque o nível de dor dela era tão absurdo que eu tinha que filmar para mostrar para eles como ela ficava quando fazia o remédio, porque era como se não resolvesse nada. Ela chegou a ter intoxicação pelos medicamentos, porque são medicamentos muito fortes. E aí, quando a gente tá com um paciente também que é idoso, a gente tem aquela linha tênue. A gente dá um remédio para melhorar algo, só que esse remédio pode sobrecarregar o rim. Rebaixa nível de consciência. Ele pode rebaixar nível de consciência. Então, foi ali um momento muito tenso, porque ela continuava sentindo muita dor. Teve dia de fazer 10 doses de morfina e não passar, continuar gritando de dor. E parou de reconhecer a gente, parou de enxergar,
porque os remédios mexem com tudo. Então, teve um rebaixamento do nível de consciência e não resolvia. E mesmo rebaixada, sem reconhecer, sem lembrar de nada, ela se contorcia de dor na cama. Sim. Eu lembro direitinho das cenas. E foi ali onde a gente coloca realmente a nossa fé à prova, né? Foi um momento muito, muito, muito tenso, mas que é nesses momentos também de dificuldade onde a gente sente tanta presença de Deus. Por isso que a gente tem que agradecer, né? Mesmo quando a gente passa por algo difícil. E ali Deus, ele esteve presente em cada situação, em cada momento. E por ser médicos, né, muita responsabilidade cai sobre a gente, né? De tipo, o que vai fazer, qual tratamento vai indicar. E muitas vezes o excesso de informação até atrapalha. É ruim. Porque, tem tal tratamento, pode tentar isso, tentar aquilo. E vai chegando um momento que a gente fala, e agora? Né? Chega uma hora que esgota tudo, você acabou de esgotar todo o seu conhecimento, você acabou de esgotar todos os seus contatos com médicos que têm mais conhecimento que você na área. Você fala, meu Deus. Pra onde eu vou? O que eu faço? Pra onde eu corro? E aí é que a gente corre pra Deus mesmo. Pra Deus mesmo. E a sua internação, mãe, quando você tava lá e tava na UTI e... Teve momentos ali que, assim, eu sentia que eu tinha que fazer algumas coisas. E eu acho que a gente, esse ano, nos últimos anos, a gente tem trilhado um caminho cada vez mais perto de Deus mesmo e tentado ficar com os ouvidos atentos ao que Deus quer falar. Então, eu sentia a presença de Deus comigo muitas vezes ali, falando, olha, agora eu acho que você tem que chamar teu irmão, a família tem que ficar mais próxima, traz a irmã dela. Então, assim, tudo que eu ia... sendo guiada, eu ia fazendo, porque eu falava, não, eu acho que se eu fizer tal coisa, ela vai melhorar. Se eu fizer tal coisa, ela vai melhorar. Acho que falta isso. E tanto que essa doença, o que a gente viveu, foi muito mais do que uma doença de precisar tomar um remédio e de internar e ir embora. Foi algo que mexeu com a nossa família inteira, e muito mais do que com a família. Mexeu com muitas pessoas, né? Porque muitas pessoas acompanharam essa história. Eu lembro da live que a gente acabou fazendo quando a minha mãe estava internada, de uma oração. A gente não ia fazer live, você que pediu para abrir, né? Eu que pedi para abrir. Falei, vamos abrir para que essa energia seja contagiante mesmo. Sim. Eu nem lembro quantas mil pessoas tinham na live. Nossa, não sei. Acho que chegou a quase 40 mil pessoas. Foi uma coisa absurda. Mais de 30 mil pessoas. Foi muita gente. A gente não avisou que ia fazer live. No começo, eu não ia compartilhar, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu sou muito expansiva, eu gosto de vir nas redes sociais, eu quero dar o meu melhor, tá bem, mas assim como a gente compartilhou na época da Isabela, as nossas dificuldades, nossos problemas, muitas vezes a gente compartilhar uma dor, ou um sofrimento, ou um problema, a gente também tá ajudando alguém do outro lado. E eu lembro, no dia que eu resolvi compartilhar nas redes sociais a nossa angústia e o que estava acontecendo, uma das primeiras mensagens que eu recebi, mãe, foi uma pessoa falando assim, olha, eu estava brigada com Deus. E ver você falando dele com essa fé, hoje eu quero voltar a ter intimidade com Deus. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente não entende o porquê a gente está passando, mas tem um propósito, né? Como tudo na vida. E nesse dia que minha mãe estava muito ruim, ela já tinha tentado vários tratamentos médicos, cada hora vinha trazer um remédio diferente e não tinha resultado. Não melhorava, não melhorava. A gente fez falou que ia fazer uma oração, acho que era 8 horas da noite, enfim, e foi quando se abriu a live e milhares de pessoas participaram, né? Não, foi incrível, foi uma energia muito forte. A gente junto ali na beira do leito dela, na UTI, e nós oramos, até porque a gente ia ter uma última alternativa, que era um tratamento cirúrgico, né? Que eles iam fazer um estímulo neural, ia ter que ir para o centro cirúrgico, anestesia, quer dizer, já estava com o nível de consciência rebaixado, ir para um estado anestésico ainda, ou seja, era um procedimento de risco, né? E a gente não estava querendo fazer, mas não tinham mais alternativas. E foi aí que eu também tive um insight, né? Que eu escutei a voz de Deus também e falei, putz, eu acho que está na hora da gente entregar, né? Entregar na mão de Deus e descansar, porque só depende dele agora. Né? A parte médica a gente já está com tudo feito. Eu lembro que foi a noite, inclusive, que a gente fez a live, orou, e que na madrugada a gente foi encontrar com os pastores da nossa igreja. Sim. Para orar, eram 2h30, 3 horas da manhã, eles receberam a gente ali para orar. Isso fez muita diferença, o quanto a gente tem apoio de uma atmosfera certa nesses momentos, né? E de procurar apoio ali com pessoas que entendam e que
entendam também desse propósito, né? O quantas vidas ali podem ser edificadas quando a gente está passando por um problema. E eu tava muito angustiada, eu já tava esgotada, porque eu não queria sair do hospital, né? Eu ficava E você tava assim, e agora? O que eu vou fazer? Qual é o próximo passo? O que eu deixei de fazer? O que tá faltando ser feito? Onde que eu preciso buscar? Ela tava desesperada nesse ponto. E foi aí que a hora que eu falei, amor, acho que a única coisa que a gente tem que fazer agora é não fazer. É entregar e descansar. Se tá nas mãos de Deus, ele vai cuidar. E quando a gente foi conversar com os pastores, eles falaram justamente a mesma coisa. Falaram, realmente, chegou o momento de vocês terem fé, né? A medicina já provou que chegou no limite, que não tem mais o que ser feito daqui para frente. A minha mãe chegou a fazer um procedimento no hospital e que ia ser feito só no dia seguinte, só que ela estava com tanta dor e já intoxicada com o remédio, que o médico ele foi num horário fora do horário dele, pediu autorização e foi feito na madrugada. E aí, principalmente pelo problema pulmonar que ela tinha, tudo que não podia acontecer era ela, de repente, né, ter um vômito após o procedimento, após a anestesia. E ela fez o procedimento, ele falou, olha, deu tudo certo no procedimento, mas ela acabou vomitando e tem risco de broncoaspirar. Então, a gente vai ter que entrar com antibiótico. E aí, tudo o que a gente tentava fazer, entre aspas, pela mão da medicina, pela mão dos homens, pelo que seria mais palpável, era incrível como não dava certo. Errado. Não dava certo. Tudo saía alguma coisa fora do contexto. Aí eu falava, meu Deus, não é possível. Ah, não, agora tem tal medicação que essa vai dar certo, eu tenho experiência com tais pacientes. Não respondia. Ela não respondia. Ela tinha um comportamento contrário. Foi muito difícil viver esse processo. De ter as mãos ali, procedimentos médicos muito bons, de ter procedimento cirúrgico para fazer, mas tudo hospital o que a gente... bom, médicos bons, medicamentos bons, tudo bom e mas melhor ela e nada melhorava. não respondia, era inacreditável. Só que ao mesmo tempo, eu vinha escutando voz, né, Deus falando comigo por tal caminho que eu tinha que falar, então você tem que falar com tal pessoa, então você tem que chamar tal médico. E chegou um momento que eu não ouvi mais nada. E aí que foi o medo. E aí que vem a fé, a confiança, porque no silêncio também Deus está agindo, né? Não é porque a gente para de ouvir que Deus parou de fazer. E eu entendi isso ali, quando eu tive que descansar. E nessa noite, quando a gente voltou da madrugada, eu estava muito mal, eu chorava muito, eu estava realmente desesperada. Foi quando eu falei, então tá bom, né? Minha mãe, que é sempre uma mulher de fé, que me apresentou esse Deus maravilhoso, que sempre trouxe isso para dentro da nossa família, eu falei, ela espera isso de mim também. Então vamos entregar. Então, eu lembro que depois eu voltei para o hospital já numa outra energia. Já não queria mais chorar de tristeza. E a gente ia fazer um teste de começar a diminuir as medicações dela, porque ela já estava quase 10 dias internada e sem melhora. E eu cheguei no hospital... E quase em coma de tão sedada. Sim, e de tão sedada. A gente precisava fazer um planejamento de tirar a medicação dela, ver como ela ia ficar... E se não melhorasse, teria um outro procedimento para fazer, cirúrgico também, que com outros riscos também, que a gente queria evitar, mas que se fosse necessário ia fazer. Então eu estava muito naquela dúvida, né? O que fazer? Faz o procedimento, não faz o procedimento? O quanto ela está sentindo de dor? E, mãe, você lembra como você falava que eram as suas dores para mim, na época que você estava ainda consciente? Eu lembro que eu falei, se fosse... dores de parto, já tinha dado a luz. Já tinha nascido. Tava na hora de nascer, né? Muitas eram... Olha, eu nunca imaginei na minha vida passar por uma Eu lembro que você falava que de 0 a 10 doía 9, 10. Até 1000, né, mãe? De tanto que ela sentiu dor. E eu lembro que eu tenho esse WhatsApp dela me mandando isso. No dia que ela internou, que eu tava indo pro hospital, ela foi indo na frente, eu tava trabalhando, ela foi indo na frente. E eu falei, mãe, como que tá? Você tomou remédio? Ela falou, ai, filha, já me deram tudo e não melhora. Ela falou, se fosse dor de parto, já estaria perto da hora de nascer. Eu lembro que gravou isso, né? Muito a ver com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, que são as dores de parto. E a gente sabe que no período expulsivo é onde vem... Quando a mulher tem as dores mais fortes ali, muitas vezes. E era o que ela referia. E aí, nesse dia que eu voltei pro hospital, e ela tava ali muito mal ainda com dor, mas muito sedada também, Deus falou comigo e eu falei, bom, então eu vou dar o meu melhor. E eu lembro que eu cheguei naquela UTI, eu coloquei louvor das 7 da noite às 7 da manhã, direto. Mas eu já não tinha mais medo, porque eu realmente entreguei. Falei, Deus, tá nas suas mãos, ela é tua filha, ela quer isso, ela quer que a gente entregue, então eu vou entregar.
E foi tão diferente aquela noite, porque todas as outras eu chorava muito, muito triste, muito angustiada. E ali eu fiquei numa paz. Mesmo vendo ela sofrer, ela gemer de dor, ela cansada, eu fiquei em paz. Só que no meio da madrugada, ela começou a ter tanta dor de novo, que aí a enfermeira veio para dar mais uma medicação. E era a medicação que justamente levava a ela ficar confusa novamente, rebaixada novamente, risco de afetar o rim dela. Então era aquilo. Ou dava o remédio, e mesmo com o remédio ela tinha dor, ou não dava e a dor era muito pior. Então a gente ficava sem saber o que fazer, literalmente. Pensando na medicina puramente, a gente não tinha muita alternativa. Tudo que estava fazendo não estava dando certo. Até que ela estava com um catéter ainda nas costas, que era desse procedimento que ela tinha feito. E o médico recomendou muito ali para, né, tomar cuidado, para não contaminar e tal. E aquele catéter quebrou. De tanto que ela se mexia de dor. Ou seja, ela tudo dando errado, literalmente. O catéter de novo. E aí, só que, diferente dos outros dias que eu acho que eu receberia isso muito, né, entre aspas, revoltada e tal, eu entendi. Era Deus falando. Você não entendeu ainda? Não adianta. Não vai ser por esse caminho. Enfim, ali eu tava em paz, mesmo dando errado de novo. E até que a médica dela falou, olha, então, diante de tudo que tá acontecendo, a gente vai preparar o centro cirúrgico, vai preparar a anestesia. E ela vai para uma cirurgia amanhã. E, enfim, ela tá com muita dor, o quadro dela tá muito grave e tal. E eu só fui concordando, conversei com os meus irmãos, chamei meu pai, tudo. Mas, no fundo, Deus falava comigo, não vai ser necessário. E eu autorizando tudo. Assinando, e a equipe preparando as coisas, e tava tudo certo já, horário de anestesia. Mas eu falei, bom, não vou ser eu que vou brecar isso, mas algo vai me mostrar que não vai precisar fazer. E aí eu falei, bom, então eu vou tentar tirar ela o máximo das medicações para ver como ela fica. Porque se ela, de repente, ficar sem dor, talvez não seja necessário mais fazer nada, né? Ela ainda não tá totalmente sem remédio para falar que ela tá bem ou não tá, ela não tá consciente. Eu precisava da consciência dela. E uma coisa que me angustiava muito era saber que ela ia lembrar de tudo isso. Porque os vídeos, eu nem cheguei a mostrar para minha mãe, os vídeos que eu tenho guardado dela. Porque parece cena de terror mesmo, né? Ela confusa, se debatendo, chorando, gritando de dor. Era um negócio assim... Eu acho uma das piores situações da vida, a gente vê mãe e filho sofrer, né? Uma das coisas que mais mexeu comigo mesmo. Foi muito, muito, muito tenso. Ela não reconhecia ninguém, mas ela reconheceu. Ou não é? Reconheci. Você lembra disso? Lembro. A Érica ainda perguntou, mãe, você sabe quem é? Quem está aqui? Eu falei, claro que eu sei, é o meu genro querido. Ainda pus a mão no rosto, assim. Tá vendo? Olha só quem trouxe a cura, tá vendo? Viu um genro lindo, maravilhoso, ficou até curada na hora. Mas você tinha momentos, né? Momentos. Eu tinha vários momentos que eu recordo, eu via você ajoelhada e ouvia o louvor. Mas era assim, era um flash, sabe? Muito rápido. Mas isso eu lembro disso. Tinha momentos, pequenos lapsos de consciência, né? E aí, os médicos tinham deixado a medicação se ela tivesse uma piora na madrugada. E eu com o louvor ali bombando na UTI, bem alto mesmo, dentro do quarto dela, obviamente. Louvando, ela gritando de dor e eu do lado dela. Eu só clamava, eu fechava os olhos, eu colocava a mão em cima, né, das feridas dela. E eu orava, eu falava, Deus, ela é tua. Faz o que o senhor achar que tem que fazer. Eu entrego, eu só preciso saber se ela não vai lembrar disso. Eu só preciso saber que isso vai passar e que ela não vai sentir dor e que ela não vai se lembrar. Porque é isso que me gerava mais angústia. É eu falar para não fazer um procedimento ou eu falar para não fazer mais medicação e ela estar sentindo aquela dor de uma maneira consciente. Porque se eu soubesse que aquelas dores daquele jeito ela não se lembraria, eu ia conseguir parar o remédio, deixar você retomar a consciência e a gente realmente poder avaliar, porque a gente perde muito parâmetro de avaliação do paciente quando tem rebaixamento. Numa UTI quando está rebaixado, porque você não sabe se ele está gritando por um estímulo neurológico, mas se essa dor dele, ele vai lembrar. Porque eu pensava assim, se ela não fosse lembrar da dor, eu aguento ela chorar, eu aguento ouvir ela gritar, mas eu só não quero que ela lembre, porque isso vai ser um trauma muito grande. E eu lembro que no meio da madrugada, a enfermeira preparou uma injeção, porque ela realmente estava muito com dor, os aparelhos apitando, tudo lá na UTI. E a enfermeira foi dar a injeção, e aí Deus falou pra mim, não precisa dar.
Aí eu falei, gente, vão achar que eu sou louca, né? Porque eu tô o tempo todo chamando a enfermagem, chamando os médicos, pedindo remédio, falando que ela tá com dor. Como que agora eu vou falar pra não dar? Mas aí Deus falou, não precisa dar. E aí eu lembro que eu peguei a enfermeira e falei assim, olha, você pode ficar com ela aqui pra mim 5 minutinhos, só 5 minutinhos que eu já volto. A enfermeira posso, eu falei, mas não faz. Ela, não, você não quer que faça? Eu falei, não, pode falar que eu pedi pra não fazer o medicamento agora. E aí eu saí e do lado da UTI tinha uma salinha. E nessa salinha todos os dias tinha uma Bíblia. Todos os dias, ficava lá. E é um lugar de oração, né, que muitas famílias vão, quando tem pacientes ali na UTI, as pessoas às vezes ficam ali, tem um momento sozinho. E eu fui nessa salinha todos os dias, todos os dias. E tinha dia que eu chegava lá, a maioria das vezes a Bíblia estava fechada, e muitos dias eu abria a Bíblia, sabe quando vem um versículo tipo aleatório que não tem nada a ver, que não fala com você, e enfim. E naquele dia, a Bíblia estava aberta. E foi nesse horário, Deus falou assim, não faça a medicação agora, e saia, vai até a salinha. Eu recebi, gente, era como se tivesse alguém realmente falando comigo. Érica, levanta e vai naquela sala. E eu peguei e fui, né, obediente. Cheguei na sala, a Bíblia estava aberta, né? E aí, quando eu leio, eu nunca vou esquecer, porque eu fiz questão até de gravar isso, porque foi uma coisa muito sobrenatural pra mim mesmo. Deus falando ali. Não é quando a gente pede um sinal, às vezes o sinal vem de um jeito, né? Que a gente tem interpretações. Ligou o semáforo na tua cara, ele né? deu o sinal na minha cabeça, literalmente. Eu até tirei foto pra ler aqui pra vocês o que foi que eu li. Depois a Raquel põe na tela, na edição, pro pessoal poder ler também. Põe. Eu lembro que eu cheguei lá na salinha, a Bíblia já estava aberta, tá? E eu fui ler. Então, lembra que eu contei que minha mãe falou que a dor dela era tão grande, que se fosse parto, ela estaria perto da hora de nascer. E olha o que estava escrito em João 16, 20. Na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. E vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição. Gente, vocês têm noção do que significou isso para mim naquele momento? A minha mãe falando de dor de parto. Eu desesperada com ela lembrar da dor dela. E não é que Deus só mandou um versículo assim, o choro durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Não, ele usou. Então, ela falou de parto, então eu vou te dar a passagem de parto. E eu lembro que quando eu li aquilo, a mulher, quando dar à luz, sente dor, mas depois ela não se lembrará. E eu chorava e agradecia a Deus por isso, porque era o sinal que eu realmente precisava. E eu saí correndo de volta pra UTI, falando, ela não se lembrará, ela não se lembrará. E o povo achando que ela tava pirada na UTI. Tipo, falando assim, quem tá precisando ser internada e medicada é ela, não a mãe. Ela não se lembrará. E aí eu cheguei pra enfermeira, não precisa. Ela, mesmo porque eu falei, ela não se lembrará. Como assim? Eu falei, ela não se lembrará. E aí eu abraçava minha mãe, eu chorava, eu falava, mãe, você pode gritar, você pode urrar, eu aguento sentir isso e ouvir, mas você não vai lembrar. E aí, com isso, a gente passou aquela madrugada, foi uma das madrugadas mais difíceis da minha vida, porque ela ainda teve muita dor. Mas Deus tinha me dado a palavra, ela não se lembrará. E se era necessário ela desintoxicar, pra gente retomar o nível de consciência, eu falei, eu aguento passar por isso. E aí, teve momentos muito tensos. Teve um momento, inclusive, na madrugada, que ela falou assim, filha, como é que é quando a gente tá perto de morrer? E imagina você tá com sua mãe na UTI, morrendo de gritar de dor, e sua mãe vira aí e pergunta isso. E eu lembro que o Espírito de Deus foi tão generoso comigo e me deixou tão leve que eu falei assim, mãe, não sei, eu nunca morri pra saber. Nossa, Ainda fez piada. Mas eu falei e ri. Você nem sozinha. lembra, né? Não, ainda bem que você nem lembra disso. Se fosse 3 dias antes, ela perguntando isso, eu ia entrar em pânico, Sim. né? Da minha mãe chorando Você ia com achar dor. que era um sinal de e que ela ela tava falando, morrer. filha, como é que é morrer? Eu já ia chamar todo mundo. E eu lembro que Deus me mandou essa mensagem. Descansa, pode sorrir, tá tudo bem. E ela falou, filha, como é que é quando tá chegando a hora de morrer? Eu falei, mãe, não sei, eu nunca morri pra saber. E eu lembro que eu falei, mãe, vamos dormir. Aí eu coloquei o som, de novo, mantendo o louvor. E a gente adormeceu. E eu consegui dormir do lado dela. E ela depois acordou. Meu pai chegou. Ela olhou. E ela lembrou dele.
E ela falou com ele, e ela abraçou ele. E eu falei, mãe, como é que você tá? Ela, não tô sentindo dor nenhuma. Eu falei, mãe, e você sabe onde você tá? Ela falou, onde que eu tô? Eu falei, você tá internada? Ela, tô internada há quanto tempo? Eu falei, mas você tá 10 dias internada? Ela falou, eu não sei de nada. Você lembra de alguma coisa, mãe? Não lembro de nada. E nem das dores, né? Não, eu só lembro do início, antes de eu subir para UTI. Sim, Aí eu lembro. Então, mas o que aconteceu lá internado, não lembra de nada das dores. Durante o internamento na UTI, não lembro de nada. E aí, ia ser o procedimento dela naquele dia, e a gente cancelou. Então, imagina a equipe médica não entendendo nada. Não cancelou, não. Teve alta, né? Não, exatamente. Não só cancelou o procedimento, como a gente conseguiu ter A alta. coisa foi tão incrível que tava marcada ali procedimento. Ao invés de ir procedimento, foi de alta pra casa. Foi de sem alta dor. pra casa, sem dor. Surreal. Só que, ao mesmo tempo que isso foi maravilhoso, ela foi pra casa, a gente comemorou, foi a vitória, foi lindo, foi incrível. Existe algo muito além de tudo isso que aconteceu. Porque, pra mim, ficou muito nítido que era realmente algo... Porque, a partir do momento que a nossa fé inspira pessoas e ajuda pessoas, se existe uma guerra espiritual acontecendo, essa fé levantada incomoda também, né? E eu lembro que eu tava louca pra dar esse testemunho e vir falar, só que a minha mãe voltou a sentir dores depois. Ela foi de alta, ela ficou bem nos primeiros dias. E a gente tava pronto, né? E tanta gente mandando mensagem, falando, meu Deus, que fé maravilhosa. Eu orei pela tua mãe, ela tá de alta, que maravilhoso, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a gente tava muito feliz, a gente tava nesse momento de pós-milagre, curtindo tudo. Quando, de repente, as coisas começaram a dar errado de novo. Ela começou a voltar a ter dor. E ela precisou continuar o tratamento e tomar medicamento. E ela não teve a vida de volta, né, mãe? Não. Demorou. Muita limitação, tomando muitos remédios. E eu sempre falava, mãe, quando você estiver alta, quando você estiver bem, eu quero te levar lá no podcast, a gente vai falar sobre isso, porque eu sei que a sua fé e tudo que a gente passou vai ajudar muita gente. E eu nunca traria minha mãe aqui mentindo que ela não tá bem, ou falando parte da história. Eu queria a obra completa, porque Deus ele não vai fazer o milagre pela metade. Então, e tanto ficou provado que era só pela vontade de Deus mesmo, que eu, durante aquelas crises de dores, eu fiz, acho que creio que 3 ou 4 vezes no hospital, fazia procedimento e eu ficava pior. Eu ficava com mais dor. Depois da internação dela, gente, recentemente, nos últimos 2 meses, minha mãe chegou a internar de novo, mas foi internações mais rápidas. Pra controlar a dor, porque ela ficou com uma sensibilidade muito intensa, né, mãe? Muito. Os De choques. colocar a roupa e incomodar, né? Tem que ficar com a roupa levantada o tempo todo, não dava pra encostar. E aí vem, né, fala, meu Deus, não é possível, a gente passou por tudo isso, por que que a gente ainda não consegue comemorar, né, essa vitória? Por que que não tá dando certo? E minha mãe ficou até receosa, né, mãe, durante o tempo de sair, porque ela não queria, né, encontrar as pessoas, ver que ainda ela estava mal. A gente sabia que a vitória ia chegar e que a gente ia dar esse testemunho no dia que você estivesse realmente muito bem, né, vivendo muito bem. E aí a gente começou realmente uma batalha mesmo, de um tratamento mesmo pautado na palavra, né, jejuando, orando. Eu falava para ela, mãe, se posicione, né, a gente ouviu isso recentemente. A cura é um posicionamento. Muitas vezes o seu exame vai falar uma coisa, os médicos vão falar outra, mas aquilo que Deus fala para você e o que você acredita, o que você coloca para fora é um posicionamento. Então, ela teve essa necessidade desse encontro dela, porque não é porque uma pessoa é cristã há quantos anos, mãe, que você é convertida e aceitou Jesus? Olha, eu me batizei com 9 anos, faz as contas. Muitos anos, né? 9 anos? Vou fazer Então, 72. Simplesmente, ela sempre foi uma mulher de muita fé, mas pra gente entender que não é porque a gente é cristão, que a gente tem fé, que a gente tem a nossa convicção de que a gente não vai passar por problemas. Pelo contrário, a nossa fé vai ser testada a vida inteira, né? Ela com 72 anos mostrando isso. E às vezes a gente acha que já tá tudo bem, né? Ah, não, mas poxa, eu já tenho um relacionamento íntimo com Deus.
já tá tudo bem, mas às vezes Deus quer mais. E usar a nossa vida pra gente provocar esse mais em outras pessoas. E foi nítido nisso, na minha mãe, na nossa família, o quanto essa história dela foi usada. Porque foi uma doença que trouxe muito, muito choro, mas trouxe muita alegria. Trouxe uma conexão familiar muito maior, os seus filhos muito mais unidos, os seus netos mais perto, a tua irmã, pessoas que há muito tempo já não acreditavam mais em Deus, voltaram a orar, voltaram a ter fé, voltaram a acreditar em algo, colocaram, né, continuaram se cuidando do ponto de vista médico, mas entendendo que o médico dos médicos, né, é um só. E ela chegou a fazer mais procedimentos e nada dava certo. Até que a gente vem conversado muito, né, mãe? Sim. E Deus falou pra mim, mãe, Deus já me falou. Você pode fazer o procedimento que for. Não vai vir da mão de nenhum homem a tua cura. O último procedimento que era para ter sido feito faz o quê? Uns 10 dias, mais ou menos, que era um botox num músculo, porque eu estava Tava com uma contratura muito forte. E sentindo dores, né? Aquela dor não passava. Então, o neurologista falou que eu precisava fazer nesse músculo. Então, nós fomos atrás, compramos o botox, tudo, e chegou o dia, eu fui fazer. Daí o médico foi lá apalpar onde era o músculo, mas ele não achou o músculo. Não tinha mais a contratura. Não. E daí eu voltei para casa sem fazer o procedimento. E com dor. Então, ela foi para fazer um procedimento que tinha uma contratura, a contratura sumiu, mas a dor continuou. Então, assim, todos os caminhos que a gente ia para ela tratar de algum jeito, em que a medicina explicava o que dava certo, o que tinha evidência científica, ou que o médico já tinha visto dar certo com outros pacientes, tudo que falava, não, isso vai dar certo, isso vai tirar com a mão. Com ela, nada funcionou. Até que a gente vivenciou alguns dias de conferência, né, com a nossa igreja, e teve um dia que foi muito especial, que minha mãe foi, e ela se sentiu muito bem. E muita gente orou por ela de novo, colocando a mão nela. E a gente declarando a cura nesse aspecto principalmente, né? Nesse posicionamento. De que Deus não é o Deus que dá a doença, né? Ele é o Deus que dá a cura, que Ele dá a libertação. E que faz a gente passar, né? Mesmo quando tá difícil, a gente enfrentar, né? As dificuldades. E aí, depois daquele dia, você teve uma das melhores noites, né, mãe, da sua vida, sim. né? Graças a Deus, eu dormi a noite toda, não senti dor e estou cada dia melhor. Graças a Cada Deus. dia, eu posso dizer agora que eu estou ótima. Já estou dirigindo, já estou indo no mercado sozinha. Foram meses, né? Foram 5 Voltou meses. até pra academia. Voltei pra academia. É verdade, voltou pra academia essa semana, né? Hoje fui caminhar na rua. Mas, olha, aos poucos a minha vida realmente está voltando ao normal. Graças a Deus. Graças a Deus. E o que trouxe pra você, mãe, de aprendizado de tudo isso? Assim, o que você mais guarda de tudo isso que aconteceu? São várias coisas, mas a principal delas é a gente pôr a nossa confiança em Deus. Porque se Ele não quiser, não adianta ser o melhor médico, o melhor hospital, os melhores remédios. Depende de Deus, né? E confiar nele e descansar confiar nele. e descansar. Não é para ficar ali clamando e chorando. Confiar desconfiando. Tem que descansar. em A gente Deus. sabe que um processo de dor é muito complicado, porque a dor enlouquece, né? Nossa. Você ter dor todos os dias, dor crônica, forte, todo dia. Irrita. A pessoa, né, ela vai perdendo a vontade da vida mesmo. Só que quando a gente tem um entendimento, principalmente do lado espiritual, eu até falava pra minha mãe assim, mãe, se você tiver com dor, clama em pensamento pra Deus, mas não deixa ninguém escutar, sabe? Pra você não dar o braço a torcer, porque se querem te ver mal, você não vai deixar. Então tá com dor, coloca o som mais alto, louva mais alto, declara que você tá curada, que você vai melhorar. E desde que ela teve esse posicionamento, a cura, ela é um posicionamento. A gente não pode só depender de um resultado de exame, de um papel. Nós somos médicos, a gente mais defende a medicina que a gente não tem. Não, mas eu entendo muito a medicina como a gente sendo um instrumento. A gente tem que usar o que tem que usar, fazer cirurgia quando tem que fazer cirurgia, óbvio, usar os medicamentos que estão à disposição, claro, não é para ninguém deixar de fazer nenhum tratamento de maneira alguma, mas existe ali o limite. E quando da maneira natural a gente não consegue agir, quando já parece que fica tudo impossível, é aí que Deus se manifesta, né? Que Ele é o especialista nas causas impossíveis. E a gente entregar, isso é muito importante, né? E foi o que a gente fez, a gente entregou 100%. E eu sabia que esse dia ia acontecer. E eu falei, eu quero levar minha mãe um dia pro podcast, porque eu sei que muita gente vai ouvir
né? Muita gente que tá com a fé abalada, muita gente que tá passando por problemas, ou enfrentando doenças na família, ou mesmo não teve um resultado positivo, né? E a gente até, por acompanhar a história de pacientes, a nossa vida, o que aconteceu com a nossa filha, mesmo nas situações, gente, mais difíceis, a gente percebe o quanto a gente pode crescer enquanto pessoa e o quanto o processo que a gente está vivenciando tem um propósito, nada é à toa. E a gente fala que é nessa hora que é o mais difícil de você entregar, né? Porque você falar que tem fé quando tá tudo bem é muito fácil, né? Eu vi uma frase até do nosso pastor que falava assim, fé é você ter a certeza, mesmo que a explicação só venha depois, né? Você não vai ter uma explicação do porquê. Depois é que você vai ter esse porquê. Então a fé é justamente isso, é você saber que aquilo vai acontecer, mas sem precisar de uma explicação para isso. Você crê sem ver. E quando você entrega, é literalmente, fala assim, abro mão. Não está na minha mão. Né? Deixa quem sabe cuidar direito, né? É isso mesmo. E é impressionante quando a gente está alinhado mesmo, com propósitos alinhados, quando a gente pede, Deus responde. E foi como foi pra mim, né? Da maneira mais clara impossível ali. Só faltava estar escrito meu nome, Érica. Sua mãe mandou dizer que não se lembra de nada. Foi bem isso, porque quando a gente tá muito distraído com o mundo e com os problemas, a gente fica pouco atento aos sinais de Deus. Porque a gente tá ouvindo muito barulho, né? Ouvindo muitas opções. E aí a gente se perde. Então, eu acho que o joelho no chão, ele faz toda a diferença, né? E eu clamei pela vida da minha mãe, ajoelhei e pedi, hoje eu ajoelho de novo para agradecer, porque é importante a gente lembrar, né? Lembrar e agradecer de todos os momentos. Então, muitas vezes as feridas, as cicatrizes, até mesmo um pouquinho de incômodo, mãe, que você pode ter em algum momento, não é para lembrar da dor, mas é para lembrar do milagre. É verdade. Para lembrar que foi isso que te trouxe aqui. Que foi aquele incômodo que hoje não é nada perto do que você já teve, hoje ele te lembra de onde você saiu. Assim como a cicatriz da Isabela, enorme, nunca mais cresceu o cabelo, mas ela é tão cabeluda que não dá nem pra perceber. Não dá. Mas eu olho pra cicatriz dela com gratidão, lembrando que aquela cicatriz dela me lembra de onde Deus tirou minha filha. É aquela cicatriz que marca a vitória, ela não marca um momento ruim, ela marca um momento de milagre na minha vida. Cicatrizes são histórias. É verdade. Ainda mais quando estão relacionadas a algum milagre que aconteceu. Serve para mostrar pra gente lembrar sempre onde a gente estava e de onde Deus tirou a gente. Né? Muito bom. E outra coisa também que eu lembro que você falou, e aquele tempo você ainda não era assim um convertido. Eu tinha acabado, acho que, de ser batizado, né? Não, quando a Bela ficou. Da época da Bela, não, faz tempo. Eu lembro que a Érica chorava muito e ela falava, por que comigo, por quê? E você falou para ela, por que não com você? Você tem que falar, para quê que eu tô passando por isso? E é o que a gente tem que perguntar para Deus, para quê? Acho que nada na vida acontece por acaso. Eu falei muito disso na época da Isabela. Porque, literalmente, quando a Érica estava no pós-parto ali, obviamente, sobre a ação dos hormônios ali, do puerpério, e elas perguntavam, por que eu? Por que comigo? Poxa, nunca fiz mal para ninguém, ajudo tanta gente, faço bem a todo mundo, porque é justo com a minha filha, eu tenho tantos anos de formado, nunca vi um caso desse, nenhuma paciente vai ser justo comigo, por que eu? Aí eu falei, mas por que não você? Né? E assim, justamente você ressignificar, dar um novo significado para a coisa, é você entender o porquê daquilo ter acontecido. Hoje a gente sabe do porquê de tudo isso ter acontecido com a Isabela. E quantas pessoas a gente já não ajudou, até por conta do que a Isabela teve. Mas a gente muitas vezes se questiona, né, o porquê eu, mas não se questiona o porquê de não eu. Né? E parar para pensar que se está acontecendo com você, é porque você precisa passar por isso. Tem um propósito, tem um porquê. Eu lembro que quando minha mãe estava na UTI, a gente viveu momentos muito delicados com cada um da família, né? Com a minha irmã, com o meu cunhado, com a minha cunhada, com o meu irmão, com o meu pai.
E numa situação tão terrível que foi, mas foi tão bom ver, mãe, o quanto você é amada, a senhora é amada. O meu pai chorando e falando assim, ai, mas Deus não pode levar ela, porque eu não posso viver sem ela, ela é tudo pra mim. E a gente vê um casal, quantos anos de casado? 51, né? 51 anos de casado. Ele fala isso, que ela é o amor da minha vida, eu não quero viver sem ela. E o cuidado que ele teve de te dar comida na boca, de Não pentear. Então, mas ele fazia tudo isso. De pentear o seu cabelo, de cuidar de você. A Laís, a minha cunhada, fazendo massagem nos seus pés. A Débora, minha irmã, meu irmão também, que não gosta de hospital, mas os dois junto comigo, a gente super se dividiu e cada um fazendo uma coisa. O Gustavo lá o tempo todo. O Dodô, domingos, trabalhando e voltando, indo lá de madrugada. O quanto as suas netas. Então, assim, mesmo no momento de dor, a gente vê como Deus age, como move o amor, né? E como é importante a gente ter relacionamento bom com a nossa família. Porque é a lei da vida, né? A gente não quer passar por isso, mas não existe. Por mais a vida confortável que você tenha, não... É algo que, gente, vai chegar para todo mundo, né? Um momento difícil, um momento de doença, um momento, né? Deus me livre depois de uma morte. Todo mundo vai passar, não tem jeito. Mas quando a gente tem uma família que é a base de tudo e a gente tem pessoas que se amam de verdade, que se importam de verdade, como fica mais fácil a gente dividir as coisas? Então, foi um momento muito triste ali que a gente passou de tenso, de preocupação, mas ao mesmo tempo tinha tanto amor. Era tanto amor e foi tão gostoso quando você foi pra casa, a gente receber em casa, né? E de paparicar. Eu acho que isso deixa lembranças boas mesmo de um momento muito, muito pesado. É que a gente não gosta de falar disso, mas na vida a gente só tem a certeza, né? Aliás, são duas certezas que a gente tem na vida. Que pra cada xícara de arroz são 2 de água e que você vai morrer um dia. Essas são as duas certezas incontestáveis da vida. E é isso, só que a gente não gosta de falar sobre isso, né? E é até engraçado quando vem paciente pra mim e brinca, fala, doutor, eu vou morrer? Eu falo, vai, Claro. vai, um dia, espero que não agora, não por agora, um dia vai, todo mundo vai. Não, brincadeiras à parte, mas é uma coisa que a gente não quer passar por isso, obviamente ninguém quer, mas todo mundo vai. E a gente precisa ter essa consciência, na hora que chegar a hora, realmente, só ele sabe a hora, né? A gente não pode sentenciar absolutamente ninguém. Isso é uma coisa que eu falo muito, ainda mais como médico. Médicos tomarem muito cuidado quando dão diagnóstico, selando destinos de pacientes. Porque a gente não manda nisso. Quantas vezes não selam destino de paciente? Te dou 6 meses de vida, te dou 3 anos de vida, te dou alguma coisa. E quando muitas vezes tem pacientes que foram ali dados com 6 meses de vida e vivem mais 10, 15, 20 anos, né, tratando a patologia. Então não cabe a nós. Né? A medicina ela é muito limitada, né? Quando a gente se apega a quem realmente manda em tudo é que a coisa muda. Então, e uma das coisas que eu agradeço a Deus, não foi porque Ele me livrou da morte e eu estou viva. Eu agradeço muito a Deus por causa de vocês, por causa dos meus filhos, do meu marido, dos meus netos, porque eu sei que eles iam sentir. E é por isso que eu sou grata a Deus por ter me dado mais alguns anos de vida. Não sei quantos, mas os que eu viver aqui, eu vou viver para agradecer a Deus por tudo isso que eu passei. Pelo menos mais uns 100 anos, né? Pelo menos. Gente, a gente quis trazer minha mãe porque eu sei que aí, né? Tem gente passando problemas muito sérios financeiros, tem gente passando separação, tem gente que não tem um relacionamento assim com a tua mãe, com o pai, nem tem mais pai e mãe vivo. Mas eu acho que assim, independente da situação que cada um esteja, eu acho que é sempre tempo da gente renovar a fé, a esperança e os relacionamentos, principalmente. Eu acho que o que a gente tem de mais precioso no mundo é o que Jesus ensinou pra gente, que é o amor, é o amar ao outro. E cultivar esses relacionamentos. Porque hoje a gente tá aqui, domingo a gente vai comemorar o aniversário dela, e o que vale na vida é isso. São esses momentos, é a gente ter uma família na essência feliz. Não é pelo o que tem, mas por quem essas pessoas têm, né? Eu acho que é isso que é a nossa maior riqueza hoje, né? A nossa família e tudo que a gente tem. E, mãe, graças a Deus que você tá bem. Era o maior presente de aniversário seu esse ano. Comemorar, né, com a sua vidinha voltando ao normal, você bem,
né? E lembrar disso, que a nossa cura é um posicionamento, né? Que altos e baixos todos teremos, mas como a gente se posiciona frente ao que acontece é o que vai fazer realmente a diferença. Muito bom. Quer deixar um recado pro pessoal que tá assistindo a gente? Ali, ó, naquela câmera ali. Para crer em Deus e colocar os seus problemas, as suas lutas, as suas enfermidades, falta de dinheiro, colocar tudo nas mãos de Deus, porque Ele sabe o melhor momento para resolver. Porque nós temos o costume de pedir uma coisa e querer ser para já. O nosso tempo não é o tempo de Deus, e Ele sabe qual é o melhor momento para nós. E mãe, e deixa um recadinho para as milhares de pessoas que oraram por você, porque eu recebi tanta mensagem até hoje. Todo mundo manda no direct. Ai, mas eu orei muito pela sua mãe. Ai, como é bom ela ver ela bem. Ai, que milagre. Muitas falando assim, ai, minha mãe passou por isso, infelizmente não tive um resultado igual. Muitas que já perderam pai e mãe. E assim, muita gente, né, colocou muita oração para você. Então deixa um recado para queridos e queridas. Então, eu agradeço muito, de todo o coração, para todas as pessoas que dedicaram um pouco do seu tempo para pedir a Deus por mim. E que vocês também estão em minhas orações. Eu me lembro de, quando eu estou orando, eu agradecer por todos que oraram por mim e pedir a Deus que os abençoe também. Obrigada. Que linda, bom. gente. E feliz aniversário antecipado! Deus te abençoe, mãe. Sabe que, assim, né, o meu sonho da vida era ser mãe, né, sempre. E a gente que trabalha com tanta grávida, com mulheres, enfim, e a gente tem um entendimento disso, quanto o que os nossos pais passam pra gente, isso reflete na gente, né? E muito de eu querer ser mãe vem da minha mãe, porque tudo que eu lembro da minha infância, ela vem de uma época completamente diferente, né? Mãe de 3, sem ajuda, tinha que fazer tudo em casa. Eu nunca vi a minha mãe reclamar ou fazer algo em relação à maternidade com pesar, reclamando. Pelo contrário, ela sempre teve paixão pela maternidade, pelos filhos, pelo cuidar, sempre cuidou da casa, dos filhos e tal. E eu peguei muito isso dela, né? E ela hoje é excelente vovó, a gente tem abençoado por ter dos dois lados avós geniais mesmo, maravilhosos, enfim. E então, muito, mãe, você diferente do Dodô, que ele veio de uma família de muitos médicos, aprendeu muita coisa. Na nossa família não tive nenhum médico para me inspirar. Mas eu tenho muito para me inspirar em você, como mulher, né? A sua sabedoria, como cuidar de uma família, o quanto já é bíblico, né? A mulher sábia edifica a sua casa. O quanto a palavra de uma mãe, o colo de uma mãe, o acolhimento de uma mãe, isso faz diferença. E esses relacionamentos entre família. Então, não tenho inspiração do lado médico, mas eu tenho inspiração do lado humano, que é em você, no meu pai, na nossa família. Eu agradeço muito a Deus por isso, pela tua vida, por ser uma mãe tão maravilhosa. Não mudaria absolutamente nada. Né? Ai, sou filha, obrigada. muito grata por ter você como mãe, né? E ter me ensinado tanto. E eu também sou grata por ter você como filha. E o Dodô como meu genro. Te amo. Te amo. Amamos você. Amo Beijo, vocês beijo. também. Gente, olha, com lágrimas, difícil hoje, viu? Segurar aqui. Mas que tenha ficado pra vocês, né, essa reflexão. Ame seus pais, né? O tempo passa rápido demais. A gente sempre fala uma coisa, né, amor? Os pais são, muitas vezes, o quê? Culpados. São sempre, né? Culpados sem ter culpa. A gente fala muito disso. A gente sabe que nem todo mundo tem um relacionamento assim. Às vezes tão bom com pai, com mãe, por vários problemas. Mas uma coisa que a gente fala é muitas vezes os nossos pais deram aquilo que eles aprenderam. Ou que era possível para eles naquela situação. E cabe a nós, que estamos em evolução, crescendo, estudando, em autoconhecimento, muitas vezes a gente, perdoar, ligar, dar o primeiro passo, sabe? Porque às vezes é mais fácil para uma pessoa mais jovem mudar, às vezes, a cabeça do que às vezes uma pessoa, né, que foi criada a vida inteira daquele jeito. Então, se você não tem aí na tua casa, né, um relacionamento às vezes tão bacana com teu pai, com a tua mãe, eu tenho muita coisa ruim para resolver, tenta resolver enquanto é tempo, né? Porque passa rápido demais. Passa rápido demais e não volta. Não volta. Isso aí, galera. Gostaram do episódio? Tenho certeza que sim. Então, acompanhe a gente todas as quintas-feiras, às 20 horas. Sempre um convidado novo, sempre um assunto novo, trazendo aí
assuntos de medicina, de qualidade de vida, espiritualidade. Falamos de tudo um pouco. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Todas as redes sociais a gente tem vídeo novo toda quinta-feira. Hoje foi algo que a gente trouxe realmente muito íntimo da nossa família, mas que eu tenho certeza que para muitos de vocês vai fazer diferença, principalmente para entender que existe o limite, né, do que é possível. Mas quando entra o impossível, aí que a gente tem que agradecer, porque é no impossível que Deus age e faz a diferença. E ele demonstrou aqui com a vida da minha mãe, onde tudo que foi tratamento, indicado, remédio, procedimento, nada deu certo. Mas quando ele deu a palavra de que a cura dela vinha por ele, ela entendeu isso. E aí a cura dela veio. O impossível é só uma das especialidades de Deus. Exato. É isso aí, galera. Beijo grande. Valeu. Quase 10 dias de internação. Quase 10 dias. Bora, Kel. Bora. Tá certinho. Já deixa um lencinho, porque eu sei que eu vou chorar. Pra mim também. Cadê o lencinho? 1, 2, 3 e... 3, 2, 1.